Olá, tá preparado para mais um JazzCast? Hoje eu tô animada, hein? Porque eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Fabrício Bastos, que é um exemplo de profissional que me inspira muito como uma profissional também de gestão, onde eu vejo que ele caminha super bem nesse misto, né, de atuação profissional e gestão. Ele é especialista em atividade funcional, né, nesse treino funcional que hoje é tão visto e tão bem assim posicionado, porque parece que é união, sabe, Fabrício? Da gente entender, eu como uma fisioterapeuta de formação, entender que o treinamento funcional veio para a gente poder tirar aquela ginástica do lugar comum e levar meio que para o dia a dia, né? É muito mais dinâmico, a gente coloca movimentos do nosso dia a dia para fazer um exercício de forma mais natural. E eu acho que é uma tendência muito grande. Muito obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que é precioso, que todo mundo tá querendo ter uma horinha com você, principalmente lá nos estúdios dele, né? Porque ter uma aula com ele é sensacional. Então ele separou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Valorize esse tempo dele, porque é muito precioso, hein? Vamos aprender? Obrigado, Júlia. Quero agradecer pelo convite, né? E falando um pouco de treinamento funcional, é ver o corpo de uma forma integrada mesmo, né? Não separar o músculo, um bíceps, um glúteo, um abdômen, não. Então a gente vê de forma integrada. Então quando você passa a treinar o corpo dessa forma, você prepara ele para a vida. Então você tem a atividade física como uma aposentadoria, você tem uma visão a médio e longo prazo, e não aquela visão imediatista de um braço para um final de semana ou para um verão. E eu faço muito exercício que usam essa técnica de treinamento funcional, e eu percebo também que como exatamente isso, é uma prevenção mesmo, como às vezes, mas você não se machuca? Eu também gosto de correr e não me machuco, e isso é super engraçado, porque eu faço exercício 7 vezes por semana. Você não descansa? Eu falo assim, gente, eu não sinto essa necessidade, porque eu acho que é um movimento natural do corpo, né? Sim. Não tem aquela coisa que a gente estressa num movimento que não é muito natural da gente. Eu percebo que meu corpo responde super bem a isso, e às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida. Ai, mas é a musculação sozinha que vai ganhar massa? Não, né? Como que o corpo da gente... Não. Eu falei assim, gente, eu sou muito pesada para me puxar, então já tá bom esse peso do meu próprio corpo, né? É um conjunto, né? E o fato de você às vezes não se machucar é porque você fortalece primeiro o centro, depois as extremidades. Então assim, você tem uma visão de um corpo forte por um todo. Então assim, você viajou, você faz uma trilha, você está preparada. Você quer fazer um esqui que você nunca fez, você está preparado, porque você não tem um movimento mais fluido. Então seu corpo está preparado para qualquer desafio. Isso que é interessante. Isso é muito verdade mesmo. Mas eu queria aproveitar esse momento também, porque as pessoas às vezes elas têm muita dificuldade de começar uma atividade física, de permanecer nessa atividade física. E quando as pessoas me perguntam assim, ai Júlia, como que você é tão motivada? Como que você consegue fazer todo dia? Às vezes eu tenho até dificuldade de responder, porque isso é muito natural para mim. Então, assim, como é que você se mantém motivada? Eu falo assim, sei lá, eu vou. Eu não sei nem responder, porque eu não tenho uma fórmula. Eu não sei como que você vê dessa motivação, como que você motiva seus alunos, a você mesmo. Isso é natural para você? Como é que você pode dar uma dica para essas pessoas, para elas começarem o dia ou separar um momento e elas permanecerem nesse exercício físico que é tão difícil para muita gente, né? Eu acho que antes de pensar em motivação, a gente tem que pensar em disciplina. E antes de pensar em disciplina, a gente tem que pensar em mudar a mentalidade relacionada ao movimento. Porque quando você vai para o movimento, para a academia, ou para um estúdio, ou para um cross, você já pensar no verão, num processo curto prazo, ele acaba por ali. Então você tem que ter várias metas. Então as pessoas se cobram muito. E o fato dela começar e não ver o resultado a curtíssimo prazo, porque quanto tempo você demora para ganhar 10 quilos? Às vezes a pessoa demora 1 ano, 2 anos, meses, mas ela quer perder em 1 mês, ela quer aquele resultado muito rápido.
E você se manter motivado é questão de disciplina. Então você tem que ajustar seu dia. Que horas eu consigo ajustar na minha agenda aqueles 30 minutos, 50 minutos, que seja aquelas pílulazinhas pequenas. Não comece como a sua amiga, Júlia faz demais, não vou fazer. Não, Júlia tem uma história. Você tem sua história. Então você corre hoje, você treina hoje 7 dias por semana, como você falou, porque você construiu ao longo de um período. As pessoas não, elas querem acelerar um processo dos outros e não lembram que o dela está apenas começando. E pode começar quando quiser, com 40, 50, 60. Eu tenho gente no estúdio começando com 85 anos e nunca fez atividade física. E isso é lindo. Então você não tem que se cobrar, você tem que apenas ir. Porque a motivação vem ao longo do tempo. Escutando você falar isso, eu fico pensando assim, porque é tão natural pra mim e eu fico tentando entrar na cabeça das pessoas pra poder entender, mas por que elas não gostam? Por que elas não persistem? Porque eu nem consigo. Mas o que eu me respondo todas as vezes, aí eu me pergunto por que eu faço exercício 7 vezes por semana? E pra mim a resposta é muito clara e não tem nada a ver com o corpo. E pode até parecer, sabe o quê? Pode até parecer assim, mas é lógico que eu gosto de ser magra, eu gosto de ter um corpo bonito, pra mim, que não tem padrão nenhum. Mas não é o que me leva a fazer. O que me leva a fazer é o depois. A sensação que eu tenho, às vezes eu vou desanimada, mas depois que acaba, parece que meu dia só começa depois que eu faço um exercício físico. Quando eu não faço, meu dia fica arrastado, eu fico com sono, eu fico cansada, eu fico... Domingo, às vezes. Aí eu falo assim, até domingo você faz? Gente, se eu não faço um exercício domingo, eu vou de um sofá para o outro, de um sofá para o outro. Eu não consigo ter energia para ficar com os meus filhos, eu não consigo pegar um cachorro para ir passear. Então eu acordo, vou lá, faço uma natação. Gente, às vezes eu nem gasto muita caloria, dou uma caminhada. Por isso que eu digo que não tem nada a ver com o corpo, porque eu nem tô perdendo caloria ali. Porque não tem nada a ver com caloria. Isso, deu um start no meu dia, assim. Falei assim, agora eu tô pronta, agora vamos lá. Tipo, depois que eu faço aquilo, eu me sinto preparada para qualquer desafio. E isso me motiva muito, sabe? Acordar cedo, porque eu sei que isso, às vezes, eu tenho um compromisso muito cedo. Eu falei assim, gente, eu prefiro acordar 5 horas da manhã para eu ir lá. Aí todo mundo fala, gente, parece uma louca. Pareço mesmo. Porque eu sei o quanto isso vai fazer diferença no meu dia. Sim. E é isso que... Aí, às vezes, eu pergunto, mas você não se sente feliz, assim, depois que você faz? Aí a pessoa fala assim pra mim, não. Eu falei, gente, como? Eu me sinto tão feliz, entendeu? Então, eu acho que... Eu não sei como que as pessoas precisam de entender o que aquilo faz bem pro dia delas e focar naquilo, né? Porque o corpo vai ser uma consequência, como você falou, e emagrecimento vai ser uma consequência. Sim. E tem hora que a gente pega e fala assim, tá no inverno, vou ficar com um monte de roupa, pra que eu preciso desse corpo também? Aí fica focado nisso, no inverno não faz, no verão faz, e não é isso, né? Gente, se movimentar é vida. Muita gente vê a importância quando não pode fazer. Então, um simples torcer o tornozelo e estar de cama com a perna para cima, como eu queria estar correndo, como eu queria ir para a academia, mas ela se perde quando ela pode fazer. Então, o porquê ela se perde? Eu falo assim, de cada 10 treinos que eu saio para fazer, 1 ou 2 eu estou motivado. A maioria eu vou pela disciplina, porque eu sei do meu pós, eu sei que eu vou chegar... Agora sim posso começar o dia. Agora sim posso tomar decisões. Eu tomo decisões após uma corrida. Eu tomo decisões após um treino. Então, assim, sem dúvida, a atividade física, ela melhora outras partes da sua vida. Ela melhora a tua vida no seu relacionamento. Ela melhora a tua vida no teu trabalho. Ela melhora a tua vida com teus filhos. Ela melhora a tua pele, ela melhora o teu cabelo. Mais disposto, ela melhora teu sistema cardiorrespiratório, ela melhora tudo e às vezes as pessoas focam no corpo e não é o corpo, é o movimento. É verdade, não é isso. Então o que você falou, eu não tenho o biotipo, mas não existe o biotipo, existe o movimento, existe a sensação e o prazer que a atividade proporciona, que é comparado à droga, que é comparado ao sexo, que é comparado a outras. São endorfinas que a gente libera. E vai melhorando o nosso dia, né? De forma... Mas assim, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, por exemplo, que antes da pandemia, vamos pegar aí a pandemia,
eram engajadas, estavam lá naquela constância, naquele hábito, né? E após ficar parada, não estou com preguiça de voltar. Lembra como era bom? Lembra? Então assim, para refletir como era bom quando ele fazia, como é bom ver a Júlia fazendo atividade para ela fala tão bem, será que o que está aí? Isso, quero experimentar isso Quero também, experimentar. gente. Então começa aos poucos. Tem uma linha de pesquisa que eles falam que o hábito, ele vem a partir de 64 dias, né? Claro, para uns mais, para outros menos, mas um topo de um ciclo de 64 dias. Então, você tem que dar pílulas curtas ao longo desse período. Então, se você faz, a Júlia faz 10 flexões, eu vou fazer uma hoje, uma amanhã. Eu vou caminhar um quarteirão. Né? É a constância. A pessoa quer fazer 10 num dia, aí fica morta, aí depois não continua. Não, e frustra. Então assim, vou caminhar um quarteirão. Pô, Fabrício... Fiquei toda dolorida. Fabrício faz 10 vezes o quarteirão, eu vou fazer um. Tá ótimo. Tá ótimo, caminhando. Tá ótimo. Na outra semana, eu vou 2. E quando você vai ver, seu cérebro está associando muito melhor aquele movimento, sem aquele ar ai, não quero fazer, de irritabilidade, aquela coisa lá, pavorosa, odeio atividade física. Não. Acha uma que você gosta também, né? Total. Eu acho isso também. Às vezes as pessoas ficam insistindo no que elas já entenderam que elas detestam. Pra que você fazer uma coisa que você detesta? Vou te dar como exemplo. Tanta coisa boa. As pessoas falam assim, Fabrício, você faz ultramaratona, não sei o que, faz Ironman. Aí eu falo assim, eu odeio água. Eu não gosto de um mar aberto. Piscina até que eu gosto. Mas mar aberto eu tenho um pavor, assim, meio trauma, não quero. Não é uma coisa que eu vou me dedicar, não quero água, então eu sou da terra, sou da trilha, sou do morro. Então assim... Tem tanta coisa pra gente fazer, pra que a gente vai se enfiar onde a gente não é confortável pra gente? Isso, esse ponto que você falou é total. Igual lá no estúdio, a gente dá 3 aulas cortesias. Ah, Fabrício, pra que você dá 3 aulas cortesias? Fala, cara, o ambiente fechado de atividade física, para muitos já é traumático, né? Então você faz a primeira, você vai avaliar o ambiente, vai avaliar as pessoas. Na segunda vez, ela vai começar a avaliar o método. Na terceira, se ela se sentir em casa, ela se torna aluna. Então, essa ideia das 3 aulas... Você dá a chance dela criar o hábito. Se você chegar lá e, primeira, não gostei muito, segunda, não, terceira... Isso. Ou você procura outra coisa. Falando sobre, pegando essa pegada do pós-pandemia, né? Eu acho que é um assunto, enfim, que a gente já está superando, mas que deixou muito lastro, muito rastro em todo mundo, né? Então eu, por exemplo, né? Todo mundo mudou um pouco a rotina de exercício físico durante a pandemia e algumas pessoas após a pandemia voltaram para a rotina de antes e outras não voltaram. Então, como que na verdade, né, você acha que as pessoas de repente, por exemplo, tiveram algumas pessoas que pararam e que não estão conseguindo voltar. Outras pessoas que começaram a fazer em casa porque os lugares fecharam. E outras pessoas que estão tentando se readaptar, às vezes o lugar que fazia fechou, aí tá tendo que ir para outro lugar, tá tendo que encontrar um novo grupo, às vezes, porque tem muito isso. A atividade física também requer uma disciplina de rotina e quando você perdeu aquela rotina, é difícil a gente achar de novo um lugar, às vezes, que é nosso. Isso que você falou do estúdio é muito legal. Por exemplo, as pessoas chegam ali, elas querem encontrar as mesmas pessoas, tem um ciclo de amizade, tem aquele lugarzinho assim que dá aquela sensação de aconchego, né, de tô em casa. Então, como que as pessoas, de repente, agora, que estão nesse momento, assim, como que eu consigo? O que você acha que elas podem tentar, assim, fazer de imediato para tentar achar de novo o lugar delas que já existia antes da pandemia? Eu acho que é dar oportunidade, né? Muita gente que eu conversei, assim, que eu tinha... Às vezes ficava, eu ganhei em peso, tô com vergonha. Muita gente ficou com vergonha de voltar, ficou com vergonha de retornar ao que tinha antes. Algumas pessoas descobriram outras coisas, outro esporte. Eu acho que assim, você tem que buscar até uma amizade, alguém da família também, que possa ir com você, possa te dar esse primeiro passo, porque eu acho que o primeiro passo é aquele empurrão inicial, né? Depois você começar a caminhar sozinho. Porque na verdade o que eu falo, a salvação é individual.
Eu tenho, às vezes, casais que chegam lá para treinar junto e, às vezes, o marido para e a mulher continua, a mulher emagrece, a mulher está focada. Aí eu chego para ela e falo, cadê o maridão? Ah, não, ele parou, está desanimado, trabalhando muito. Eu falo, isso aí é salvação individual. Aí a pessoa olha para mim, por quê? Porque, no fundo, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se seu parceiro não faz, se sua amiga não faz, se sua mãe não faz, você não pode deixar de fazer. Então, dar oportunidade de reiniciar, recomeçar, porque o recomeçar é mais fácil. Recomeçar é mais fácil do que o começar. Do que alguém que nunca fez. Do que alguém que nunca fez. Você já tem um caminho, você já tem uma memória no seu corpo, né? Sem dúvida. E recupera isso muito rápido. E até o processo ou de emagrecimento ou a corrida. A corrida, então, mas eu corria 10 quilômetros, não estou correndo nada. Você vai ver que, às vezes, 1 mês, 2 meses, você já vai estar com esses 10 quilômetros. De novo, né? A gente começa a resgatar o que foi uma memória, conquistado, né? Sem dúvida. Falando disso de memória, Fabrício, eu acho porque eu não sei como é que é a sua trajetória de esporte quando você era criança, quero saber, mas eu comecei a fazer esporte com 5 anos de idade. E às vezes a gente pensa assim, né? Você é pai, eu também sou mãe, e a gente para pensar assim, para mim o esporte foi tão importante na minha vida quando eu tinha 5 anos, e minha mãe me deu essa oportunidade. Eu comecei na ginástica olímpica com 5 anos, e às vezes a gente tira um pouco os nossos filhos de alguns esportes competitivos. E eu tenho um pouco assim de ressalva perante isso, porque o mundo hoje está muito da não competição. Então eu fui exposta aos 5 anos a um esporte competitivo, que era a ginástica olímpica. Então eu treinava e ia para as competições. Então eu tenho muitas memórias disso, da minha mãe me levando para os lugares. A gente dormia nos colégios, onde eu fazia campeonato. Aí tenho eu lá nas traves, com medalha. Depois eu fui pro balé, que era muito exigente, onde a gente tinha que cumprir. Disciplina do balé. Muito grande. Então eu fui formada dentro disso. E isso reflete totalmente no que eu sou hoje. Porque quando lá na ginástica olímpica eu tive professores que modificaram a minha vida ali, quando eu criança, né, a gente tem a sensação de falar que eu não consigo, tal, e alguém diz pra você lá, quando você tá formando a sua personalidade, que você consegue, que você é capaz, parece que essa chama mora dentro da gente, inclusive totalmente hoje nas minhas decisões, nos meus negócios. É muito difícil alguém dizer pra mim que eu não consigo. Então, não tem nada que eu acho que eu não consigo. Eu sou até meio problemática nesse sentido. Porque se alguém pegar e falar assim, não que me desafie, mas que eu sempre acho que eu consigo. Eu só faço opções de que será que eu quero trilhar esse caminho, porque para a gente conseguir, a gente pode chegar onde a gente quiser, mas precisa ter disposição para percorrer o caminho. Eu estou disposta? Pagar o preço. Isso. Se eu estou disposta, não há chance de eu não conseguir. Mas isso não é para mim agora. Então, eu, Júlia, vou optar por não trilhar esse caminho, não porque eu acho que eu não consiga, mas é porque eu não estou disposta a trilhar esse caminho. Então, como é que foi a sua vida, de repente, quando criança? Você sempre começou no esporte? Você tinha algum esporte? Como que foi essa trajetória sua para hoje você ser essa pessoa tão focada, disciplinada e apaixonada pelo esporte como você é? Meu pai ele tinha uma visão. Meu pai veio da roça, de Itaperuna, de um sítio e tal. Meu pai trabalhava em usina. Mas meu pai tinha uma visão que a gente tinha que fazer esporte. Não sei, legal. Meu pai ele era meio visionário. Meu pai ocupava nosso tempo. Acho que pelo fato dele ser muito disciplinado no trabalho dele, ele queria disciplinar a gente também. Então eu fui para natação muito cedo, inglês muito cedo, vôlei. Então eu fazia inglês, vôlei, natação e teclado. Então assim, eu entrei no teclado com 5, 6 anos, fui professor aos 13, para 14 já tocava em casamento, então, e isso esporte paralelo. A natação nem fui de competir muito não, mas o vôlei eu competi bastante. Então acho que a disciplina do esporte, só o futebol que ele não deixava eu jogar, porque ele falava que o futebol não tinha muito futuro, que eu tinha que focar no estudo, que o esporte ia me disciplinar para o estudo. Então era a visão dele, então o futebol ele não deixava. E o que você acha que isso
Você acha que isso foi muito importante? O que você tem essa visão do que você construiu quando criança em relação a isso? Ou se de repente foi muito difícil para você, essa cobrança? O que você pensa assim da sua experiência? O que você de repente vai levar para a vida dos seus filhos? Se você vai de repente botar eles em tantas coisas ou se isso foi muito difícil para você? O que você acha que isso te trouxe e o que você vai passar de repente dessa visão para os seus filhos agora em relação a isso? Eu tenho essa visão da disciplina do meu pai, que eu acho que a disciplina leva aonde a gente quiser chegar, né? O disciplinado vence o talentoso, eu sempre falo isso lá. Então, às vezes você joga muito, mas chega atrasado no treino, chega atrasado na partida e não dorme direito, igual o disciplinado, e você não tem uma boa performance e até é cortado da equipe. Então, acho que o esporte ele dá uma disciplina bem legal para a criança, só que talvez eu não faça tantas coisas. Hoje eu deixo um pouco o Matias, por exemplo, até 7 anos. Matias quer o futebol? Não, agora ele quer, então agora ele entrou. Então, estava no judô, fez judô antes. Então, assim, eu deixo, mas ao mesmo tempo experimentar. Eu acho que vivenciar várias coisas é legal. Então, eu não sei se você também passa por isso, e você como professor, você pode me ajudar e ajudar todo mundo que passa por essas situações. Eu não sei se... Eu tenho 2 meninos também, e isso de ficar assim, isso não aconteceu na minha vida. E eu não sei se foi por causa dos meus pais ou eu comecei na ginástica olímpica e fui na ginástica olímpica dos 5 até os 11 anos. Depois eu saí da ginástica olímpica, entrei no balé, fui do balé até, sei lá, meus 16 anos. Eu só fiz 2 esportes, teoricamente, na minha vida, mas me dediquei àquilo ali e tenho boas memórias. Os meus filhos, se eu contar a quantidade de esportes que os meus filhos já entraram e saíram, é demais. A sensação de que parece que toda hora eles estão desistindo e estão querendo recomeçar outra coisa. E eu fico sempre em dúvida, assim, será que o quanto isso é bom? Porque parece que nunca conclui nada. Começa no karatê, passa uma faixa, vai pra outra, para. Aí agora foram pro judô. Aí passa uma faixa, Gente, eu falei, gente, vocês vão ser faixa preta em quê? Gente, olha, tá difícil. Vocês vão ser faixa azul, amarela em todos os esportes. A sensação de que essa geração, assim, não persiste. Ou... que isso também vai ter que experimentar quantos para saber qual que gosta? Ou será que a gente não exige a persistência deles? Então, como é que você acha disso, Fabrício? Como é que a gente faz para poder a gente fazer os nossos filhos? Porque eu vejo que o esporte me transformou. Você vê que tudo isso que você fez quem você é. E a gente quer muito que os nossos filhos, de repente, sejam pessoas disciplinadas e focadas. E às vezes a gente tem um pouquinho dessa responsabilidade, né? Como que de repente a gente pode fazer isso para que os nossos filhos tenham essa disciplina do esporte quando mais velhos, né? Parece que fica um pezinho assim pra gente, né? Sim, eu acho que a gente tem que hoje trazer os filhos mais para perto, né? Que antes talvez a gente não tinha tanto essa relação com os pais, a nossa geração, né? Os pais trabalhavam muito, a gente... Hoje em dia os pais acabam tirando mais tempo, o tempo de qualidade, né? Apesar de a gente trabalhar muito, a gente tira o tempo de qualidade. Eu acho que tem que entender por que ele quer sair. Se tô desmotivado, não, persiste. Porque eu odiava nadar no inverno, eu tinha um frio, então meu pai me colocava lá para nadar no inverno. Então aquilo ali me fazia ter constância. Eu acho que você pode também entrar num acordo com ele. Olha, então tá, você quer sair? Vamos até o final do ano, vai ficar no futebol. Então vamos até a faixa tal, você vai permanecer. Depois você esporte. pode escolher outro. Depois vamos escolher outro. Agora ficar entrando, saindo 2 meses, você não vai performar em nada. E é assim na vida. As pessoas hoje, elas não se apegam muito, a geração não se apega muito a um trabalho, elas querem sair e tal. Isso é muito, muito ruim, porque você não cresce dentro de uma empresa de um dia para o outro. Então você tem que estar ali também, é a visão do fazendeiro. Eu falo que você tem que ter a visão do fazendeiro. Então a visão do fazendeiro também vai ser passada para os meus filhos, né? Que é a visão do plantio, de plantar, 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 plantar e lá na frente colher. E essas crianças, elas não têm essa maturidade, lógico. E a gente, às vezes, não. Os pais é que têm que mostrar esse caminho de entender que não é todo dia que vai ser bom ir nadar. Sim. Vai ter dia que vai ser ruim. Mas a gente está querendo chegar aonde? A gente não está querendo, de repente... E isso, a criança, eu acho que é isso. A gente tem que olhar um local onde os dois
entendam que vai ser legal. O pai, por perceber que o filho está persistindo, e o filho também Sim. entender onde ele vai chegar. Entender por que ele não quer ir, ouvir. Mas você já parou para pensar, você, como você falou, que fez 2 esportes a vida toda, olha como que você é constante na atividade física. Então, assim... E aí, quando meus filhos não fazem, isso me enlouquece. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, eles vão ser os desistidores. Eles vão começar as coisas, vão parar. Meu Deus! Porque a sensação que eu tenho, que o jeito que eu fiz, hoje me tornou a pessoa que eu sou. Em relação a essa disciplina, né? Então, eu também gostaria que eles fossem tão disciplinados, porque... É o grande mal do século, são as pessoas toda hora desistirem das coisas que elas começam, porque elas não conseguem persistir. E quando eles começam determinadas coisas e falam assim, ai, detestei o tênis. Aí eu falo assim, gente, mas jogou um mês. Só porque não acertou a bolinha, você acha o quê? Que você vai jogar pra você e você vai jogar maravilhosamente em um mês? Perfeito. Não, você precisa de persistir pra aprender, pra ser Isso legal. você leva pro negócio também. Isso. As pessoas abrem um negócio e, Fabrício, não está dando certo. Aí eu, quanto tempo? 2 meses. Então, será que é isso que ela realmente queria? Será que ela tem um propósito em abrir aquilo ali? Porque ela já quer fechar. Então, Deu assim... nem tempo do negócio amadurecer. Então, já quer pular, já quer ir para outro. Então, assim, falta planejar, falta entender por que está ali. Porque muitos também no esporte, eles entram por causa dos outros. Voltando ao assunto de fazer o que gosta, né? Quem gosta da água, quem gosta da corrida, quem gosta... Então, assim, vai para... fulano está fazendo aquilo ali, eu vou também. Você não tem afinidade nenhuma, às vezes, com tênis, com uma raquete. Nunca nem gostou de um jogo, nunca nem assistiu nada. Então, se enfia ali. Você sabe que aquilo... Não vai dar bom. Não adianta comprar raquete, cara, que não vai ser a raquete que vai te sustentar naquele esporte. Isso é fato. Fabrício, mas com o tempo talvez eu goste. Talvez você goste. Mas sem dúvida você tem que ir porque você tem mais afinidade. Vai ser mais fácil. Fácil. É um caminho mais fácil. Em relação, pegando um pouco, porque eu te admiro muito também pelo gestor que você é para os seus estúdios, como você vem crescendo, como você consegue, a sensação que eu tenho, que você consegue fazer um barulho grande, de repente, num espaço que não é tão grande. E às vezes as pessoas acham que para você ter um negócio de sucesso, precisa de ser tudo muito grande. As pessoas vão começando a criar limitações. Então você, com um estúdio, você consegue ter um time engajado, você consegue fazer com seus alunos, você tem todas as características dentro do seu estúdio de uma empresa grande de sucesso. Eu vejo ali gestão, eu vejo ali cultura, eu vejo ali time, eu vejo ali fortalecimento de marca, tudo isso num estúdio. E as pessoas sempre desmerecem algumas coisas achando, não, pra que eu tenho que ter cultura? Isso é pra empresa enorme. Pra que eu tenho que estudar como engajar meu time, como fortalecer minha marca? As pessoas, elas acham que elas fazem tudo de qualquer jeito no pequeno, porque elas acham que não precisam e que isso é só pro grande. Colocam tudo muito distante. E você é o contrário, você dentro do seu negócio, você vai muito bem, já está crescendo cada dia mais, mas porque você bota muito conhecimento, muita gestão, muito fortalecimento de equipe ali dentro. Então, como que você desenvolveu isso? Como que você consegue treinar esses dois lados seus, tanto um bom profissional de educação física, porque eu sei que você ainda é atuante, e dividir seu tempo também com a gestão? Como que você concilia isso hoje no seu dia a dia de trabalho? Você falou aí da questão de grandiosidade de espaço, né? Eu acho que a grandiosidade está no que está sendo feito, né? Na realização do trabalho. Então, às vezes, lá os estúdios eles não passam de 120 metros quadrados. É um estúdio boutique, né? É um sistema bem pequeno, só que uma grandiosidade de trabalho incrível. A gente não tem como trabalhar grande número de pessoas, né? Mas o pouco aluno que tem, a gente consegue transformar. Então, eu já fui proprietário de 3 academias, né? Sócio proprietário durante 9 anos. Então, era uma coisa que não me enchia os olhos, eu via aquilo ali muito grande. Você não via a transformação, talvez, que você não queria via, dar? Não via, via que entrava e saía pessoas, era uma coisa que não conseguia ter constância no trabalho.
E eu sempre trabalhei com personal, uma coisa que eu amo, trabalho personalizado. Eu acho que ele fideliza absurdo, traz resultado, traz saúde, engaja muito mais. Então eu vendi para o meu sócio, que era meu irmão, na época, e fui para o meu sonho, que era o estúdio, que eu vi na feira em São Paulo, na IRSA, né? Que era tendência mundial na Europa, Estados Unidos. Então eu trouxe essa proposta para Campos, que eu trabalho small group, né? Um trabalho menor, só que é absurdo a forma de trabalhar de resultado. Assim, dividir o trabalho com a equipe, eu te falo que a minha equipe sou eu. Eu falo que são vários Fabrícios lá dentro. A pessoa fala, aluno chega às vezes e fala, quem é o Fabrício? Aí eu falo, esse é o Fabrício, esse é o Fabrício. Então, que é a tal da cultura, né? Eles abraçam mesmo a cultura da empresa e abraçam mesmo a nossa missão, que é transformar a vida das pessoas através do movimento de qualidade. Então, porque movimento tem em todo lugar. Só de movimento de qualidade a gente procura estar sempre ali criterioso. E treinar a equipe dá trabalho, é constante. Não adianta falar, Fabrício já está pronto, não está. Eu nunca estou satisfeito. Eu te falo que... E as pessoas começam e de repente elas andam um pouquinho para trás, aí você tem que treinar de novo. Tem que treinar de novo, e chama, e conversa, pé do ouvido, vamos lá, vamos... Então assim, eu faço muito essa reunião on, né? Aquela que eu chamo o colaborador comigo e converso. Eu acho que é a melhor, mais próxima, né? Então o estúdio ele me proporciona fazer isso. E além dos treinamentos, finais de semana, de noite, segunda-feira agora vai ter 21 horas, já está marcado. Então, fala que sozinho eu sou um louco e juntos somos uma revolução. E a gente está começando. Eu te falo que o estúdio é um bebê. É um bebê, o Fabrício já está aí antigo no mercado, 15 anos já, mas o estúdio vai fazer 5 anos. A unidade de Horto não tem nem 1 ano. E o nosso projeto aí, nosso plano, nosso planejamento é estar em outras cidades agora. Isso que você falou é muito importante, exatamente dando a dica, né? Porque tem algumas pessoas que acabam também tendo negócios com seu nome, né? Tipo, o seu negócio é o seu nome. E quando a gente tem um negócio que carrega o nosso nome, dá a sensação, né, de que a gente conversou antes um pouquinho, de que as pessoas acham que é o Fabrício que vai estar ali dando aula e se desdobrando em todos os lugares. E aí, de repente, quando vem essa cultura tão forte, onde você consegue treinar o seu time, que a pessoa sente que quando ela faz com você e quando ela faz com o seu segundo Fabrício lá, é a mesma coisa, ela se sente totalmente à vontade. Ela entra ali e não importa quem seja que esteja dando aula, Sim. porque as aulas vão ser sempre com o mesmo padrão, né? Então, como que você conseguiu, de repente, caminhar nisso de escolher, de repente, colocar o seu nome? Você já sabia, talvez, o porquê de escolher seu nome, ou você não pensou na época? Hoje você entende que talvez possa ser uma dificuldade ou é forte para você ter o seu nome? Se você tivesse que começar de novo, você começaria com o seu nome? Júlia, perfeita a tua pergunta. Acho que quando eu chamei o Guto, até falecido Guto, que trabalhava com marca em Campos, né? Excelente profissional, trabalhava para a Folha, auxiliadora. O Guto, eu falei, Guto, acha um nome relacionado ao movimento, minha cara. Ele, Fabrício, você já tem uma marca. Eu falei, mas Guto, eu acho muito ego botar meu nome e tal. Eu tinha aquela coisa, né? Aquela crença do ego, de achar que o meu nome estaria ali. Aí ele, Fabrício, todo mundo que olhar, passar, ver Fabrício Bastos já vai lembrar da sua história, do personal que você construído desde sempre. Então, tua marca já existe. Então, quebra isso em você. E, cara, eu devo muito a Guto, quando começou, todo mundo, Fabrício tá ali. Então, assim, conectar o meu nome foi muito mais fácil à empresa. Então, e dentro disso eu criei uma metodologia própria, né? Onde eu treino minha equipe através da minha metodologia, desde o aquecimento até o relaxamento final, onde você tem um processo dentro das aulas, bem divididos em tempo,
Então você sabe que você treinar comigo, você treinar com outro e no outro dia você treina com outro, você percebe que tem uma continuidade. Claro que cada um tem uma mão, às vezes, um pouco diferente da outra, mas eu falo que o segredo do estúdio é você ter várias mãos diferentes dentro de uma metodologia só. É um baita segredo, porque cada dia você vai ter um estímulo. Então você não fica naquela coisa de somente estar com aquela pessoa, aquele estímulo todo dia e repetitivo. Não, você tem a metodologia e tem vários estímulos. E fazer o principal, que eu acho que é o mais difícil, é entender que a equipe tem que comprar o seu sonho e caminhar junto com você. E eu acho que eu tenho conseguido, eu tenho um olho bom para pessoas, para escolher pessoas, formar time. Desde uma entrevista até um treinamento. E só fica quem quer e quem segue com a gente, está feliz, eu acho que é isso que importa. Você faz um trabalho muito legal de fortalecimento de marca e eu sei que é muito genuíno, né? Porque eu acho que por mais que a gente faça um fortalecimento de marca, né? A gente aqui nas nossas unidades, né, a nossa missão é ajudar as pessoas a viver sem limites. E às vezes quando a gente pergunta assim, você falou da missão da sua, e isso é muito claro para mim também. E às vezes quando a gente fala para alguém assim, qual é a missão da sua? Calma aí que eu vou olhar lá no meu caderno. Alguém já escreveu esse negócio dessa missão. Mas não é genuíno, sabe? Então parece que todo mundo do nosso time aqui, quando a gente entra assim, a gente vai na garra assim, olha que lindo a gente poder vir trabalhar para ajudar as pessoas a viverem sem limites. Porque às vezes é uma dor que limita, né? E eu percebo que isso é muito genuíno em você. Então quando você fortalece a sua marca, não tem nada falso ali. Assim, eu vejo aquilo ali realmente como se fosse a essência de vocês. E eu acho que é isso que é um fortalecimento de marca, e é isso que acaba funcionando, né? É a verdade, é vocês realmente viverem esse fortalecimento de marca, porque não adianta a marca se mostrar e de repente quando a pessoa chegar lá ela não vive aquilo, né? Sim. Então como que você primeiro fez esse fortalecimento de marca dos estúdios? Como que você pensou nisso? Foi instintivo? Você estudou? Como que foi isso? Então, muita coisa eu já venho trazendo de anos, né? Então, eu acho que muita coisa que a gente criou, os próprios alunos, eles se conectaram e aderiram. Por exemplo, um treinar descalço. Eles falam, eu amo treinar descalço, porque o treinar descalço, além de parte muscular, né? Dos estímulos, remete à infância. É um momento bom, imagina a gente remete à casa. Eles chegam, eles tiram os sapatos, estou em casa, eles sentam no chão. Então, assim, isso já compartilha. Mas eu falo que a marca, ela tem que ser fortalecida constantemente. E de forma natural, genuína, sincera. Como você falou, não adianta, tem que passar a verdade. Então, você primeiro é viver aquilo ali. E eu vivo a história da empresa, eu vivo o movimento. Eu vivo, vou correr, eu mostro o quanto eu amo estar ali. Que realmente é você, né? Isso aí. Não é fake. Isso Você não diz que você vai lá e faz exercício, mas você mesmo não faz. Porque eu acho que isso não conecta. Não conecta. Né? Então, às vezes, a gente tem algumas pessoas que fazem determinadas profissões, que estão sempre falando, não, você tem que fazer, mas a própria pessoa não faz. E eu acho isso muito estranho, né? Eu sei que nem todo mundo precisa de fazer tudo do que diz, mas você não viver aquilo que você quer que o outro viva é muito contraintuitivo. Sem dúvida. Porque você tá falando pra mim, faça exercício, mas eu olho pra você e eu falo assim, é natural do cérebro. Mas por que eu tenho que fazer se você mesmo não faz? Eu acho que o cérebro da gente não se conecta, porque a gente é muito mais uma linguagem não verbal do que verbal. Sim, então a pessoa tá ali falando, mas se eu não tô enxergando essa verdade no outro, você não aceita aquilo como verdade, né? E se você está falando que aquilo ali é bom para você, bom para sua vida, bom para sua aposentadoria pra lá tudo. Na frente, para tudo, e você não faz, não conecta, você tem que né? viver, você não precisa ter o corpo que o mercado quer que você tenha, mas você tem que viver. E a gente também abraça muitas campanhas, eu acho que por exemplo, a gente fez uma ação do Setembro Amarelo. A gente rodou a Pelinca, acho que foi em 2019, rodamos a Pelinca,
Os alunos foram juntos, né? Então foi a equipe de marketing na época, os alunos deram uns 30 alunos assim, a gente foi fazendo uma caminhada, conscientizando sobre a campanha do suicídio, dando no panfleto números que elas tinham que ligar para caso precise e tal, assim, conscientizando a população, entrava em restaurante, entrava tudo. E assim, a gente recebia abraços das pessoas. Assim, aquilo ali, eu estou citando essa campanha que eu acho que fortalece a marca, mas ao mesmo tempo fortalece a gente. Isso é muito presente. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque você está sempre envolvido em muitas causas sociais e também é muito genuíno. É exatamente isso que você falou. Quando a gente, de repente, né, entra numa causa social, mas que o grupo entra junto, e aí é diferente, porque é muito mais do que um fortalecimento de marca. É você entender que naquela empresa, além do seu trabalho, você faz diferença na vida de outras pessoas. Então, sabe quando você está num grupo onde você tem a oportunidade de fazer diferença da vida? Porque às vezes sozinho a gente não tem essa oportunidade. Então, se alguém chama, vamos fazer isso? E às vezes aquele grupo fortalece nessa sensação. Imagina você trabalhar ou você praticar uma atividade num local que ainda te ajuda a fazer o bem, né? E isso é muito legal, né? Lá no estúdio a gente tem um projeto Amor que Move, né? O projeto Amor que Move, uma parte da mensalidade dos alunos, ela já vai todos os meses convertida em alimento. Então, assim, ele sabe que uma parte da mensalidade dele vai ser convertida em cesta básica. Então, todo mês a gente compra lá pro dia 5, 10, chega as cestas básicas lá no estúdio, os alunos, olha, a cesta básica chegou. Então, assim, eles sabem que fazem parte. Que a fome é todo dia, que eles fazem parte. Agora o projeto lançou de novo a campanha do agasalho. Então, eles já, vão trazer, Fabrício. Então, assim, eles já sabem que eles têm que contribuir com aquilo ali e que sozinho a gente não faz nada, né? Aí, às vezes, você ouve algumas pessoas que acabam desanimando a gente, isso lá atrás, né? Hoje a gente ouve o que tem que ouvir, né? Isso aí é marketing, você pedir alimento é marketing. Então, você faz marketing como? Pro bem? Isso é bom demais. Porque sozinho você compra quanto? Imagina 100 pessoas doando, imagina 50 pessoas doando. Multiplica muito mais, então alguém tem que pedir. Alguém tem que fazer. Isso que você está falando, né? Eu nunca escutei isso não, mas... é porque isso é marketing, enfim. Mas a gente faz muito isso nas nossas unidades, mas o que eu acho mais legal, o que mais me motiva a fazer isso é o engajamento que eu vejo do time por uma causa. Gente, eu fico tão feliz quando, por exemplo, a gente pega e fala assim... Vamos doar brinquedo para as crianças? Gente, eles se dedicam. Aí a gente faz as brincadeiras. Olha, quem conseguir mais brinquedo vai ganhar sei lá o quê. Aí uma clínica disputa com a outra. Mas, gente, o time, na hora que a gente vê tanto brinquedo, e a felicidade de todo mundo depois quando a gente consegue. Então, eu acho que tem muito a ver com a gente. Então, quando a gente fez o Setembro Amarelo, que a gente também fez os atendimentos gratuitos aqui, e trazer as pessoas, às vezes, que nunca tiveram a oportunidade de poder fazer uma acupuntura ou de ser cuidado, né? Às vezes a gente faz um dia, eu cuido de você, você cuida de mim, que às vezes eu pego exatamente isso que eu falo. A gente cuida de tantas pessoas aqui, mas cadê o tempo que a gente cuida da gente? E aí um fisioterapeuta cuida do outro, aí a gente marca um com o outro, fala assim, hoje é sexta-feira é o dia. Aí um marca com o outro. Aí já teve um dia também que a gente fez uma campanha onde a gente trouxe as nossas mães, né? Porque eu falei, gente, a gente cuida de tanta gente, mas a gente nunca tem tempo de cuidar da mãe da gente, né? Então a gente vai marcar um horário para a mãe da gente vir aqui nas clínicas para a gente poder cuidar delas aqui. Primeiro, para ela conhecer onde a gente trabalha, para ela saber exatamente o que a gente faz e para a gente poder dar um carinho a alguém da nossa família que às vezes a gente dá para tantas pessoas e por que não parar um pouquinho para fazer isso pelos nossos, né? E isso é muito legal pelo time, né, Fabrício? Eu acho que isso faz a gente pertencer a um grupo legal, né? É muito mais do que vir para cá para ganhar dinheiro, sabe? É fazer parte de um lugar onde você se sente bem, onde você faz parte de um time. Aí às vezes alguém fala assim, olha, estão precisando, nem sou eu que dou ideia. Olha, estão precisando de sei lá o quê,
aí, vamos ajudar? Aí eu organizo tudo. Então, eles mesmos vão trazendo ideias e a gente juntos vai fazendo. E eu percebo que isso é muito genuíno lá com vocês também. Eu falo com o meu time que tem três coisas que eles têm que pensar onde trabalham. Primeiro se transforma a vida de alguém. Segundo, se aprende alguma coisa ali. E terceiro, primeiro se transforma, segundo se aprende e terceiro se ele se diverte. Se ele se diverte onde ele trabalha, de alguma forma. Se ele vai desmotivado, o resto não adianta. Então, o salário pouco importa se esses três fatores não existem. É verdade. Então, lá no time, o time chega, vai para o café, mas com a responsabilidade do horário. Porque eles sabem que a gente é muito inglês no horário. Então, assim, eles têm um comprometimento do horário, que é a base, mas eles sabem, chega, toma um café, brinca com o aluno, se diverte. Eu falo com eles, divirta-se. Divirta-se, aqui é para isso. Porque às vezes eu falo muito isso, né? Porque a gente passa às vezes mais tempo no trabalho da gente que na nossa própria casa. Então, ou seja, imagina se você passar a sua vida fazendo o que você não gosta, estando onde você não quer estar, que vida é essa, né? Então, é muito importante, né? Parece que, às vezes, alguém que está escutando a gente pode falar assim, mas isso é o sonho, né? Porque a gente precisa de comer, a gente precisa de trabalhar. Mas por que não encontrar um lugar e se colocar nessa situação de entender que você merece mais? Porque a gente, às vezes, acha que a gente merece muito menos do que a gente merece. Então, às vezes, a gente está num emprego que a gente não gosta, a gente está num ambiente que a gente não gosta, só porque você acha que você não consegue coisa melhor. Mas o que você fez para mudar? Porque uma coisa é certa, você tem que sonhar grande. Você tem que sonhar muito grande. Porque se você não chegar no seu sonho, você chegou muito perto, muito melhor de onde você está hoje. Então as pessoas falam assim, Fabrício, você sonha em ter estúdio onde? Eu falo, nos Estados Unidos. Que isso, Fabrício? Na Europa? Sim, porque se eu chegar no Rio de Janeiro e São Paulo, eu já estou muito melhor do que ficar somente onde eu estou hoje. Então assim, as pessoas às vezes elas reclamam que estão insatisfeitas de estar trabalhando num lugar, mas o que ela fez para sair dali? Ou o que ela transformou o lugar onde ela está? Porque as pessoas só reclamam, né? Entendeu? Então, assim, antes de pensar em sair, transforme. Porque às vezes as pessoas elas olham somente... Mas o problema está nela. Então ela vai para outro lugar e o problema vai acompanhar. Então primeiro é uma autoanálise. Isso. Por que não está bom? É porque eu não gosto, é porque meu colega... Mas será que eu já tentei me relacionar? Porque às vezes as pessoas também são muito instáveis, é aquilo que a gente voltou lá do início, né? As pessoas começam, querem sair, às vezes eu ligo para fazer uma entrevista de trabalho e falo assim, você já tá trabalhando? Aí eu vejo um currículo, não, eu já tô, mas eu tô querendo sair. Aí eu já fico assim, ai meu Deus, nem quero falar com essa, da minha cabeça eu fico pensando. Porque assim, ela vai entrar aqui, ela vai também, parece que nunca tá feliz onde tá, entendeu? Tá sempre buscando uma coisa melhor, mas se já tá bom onde você tá, pra que você tá buscando outra coisa? Se teve uma reunião, não falou nada sobre o que podia melhorar, ou não falou com a pessoa que ela não está gostando de trabalhar. Então, enfim, tem várias coisas que a pessoa pode demonstrar insatisfação dentro do trabalho e crescer. Porque é crescimento. Por mais que as pessoas não entendem que você está ali, alguma coisa que tem que estar tirando de proveito. Então tem que crescer de alguma forma. Mas não, prefere ficar reclamando, revirando o negativo. E não adianta, se eu virasse o negativo lá atrás, eu estava lá até hoje. Até hoje. E as pessoas acham que elas só podem ter sucesso, né, quando elas estão à frente de algum negócio ou não. Eu digo que eu sempre tive sucesso. Por quê? Quando eu trabalhava em loja, eu tinha sucesso porque eu fazia o meu melhor. Então, quando eu chegava, independente de onde eu estivesse, eu sempre fiz o meu melhor. Então, aí a gente fala assim... Ai, Júlia, mas esse não é sucesso. Mas pra mim era, porque, olha, eu deixava de ser vendedora, passava a ser gerente. Aí depois eu sempre saí dos lugares, todo mundo falando, ai, por que você vai sair? Pra mim isso era sucesso. Todos os lugares que eu tava, eu sempre me saía bem, pra mim isso era sucesso. Então, eu sempre dei o meu melhor. E as pessoas acham que o cargo delas é tão... Ai, mas pra que eu preciso de me esforçar aqui? Gente, se você precisa se esforçar onde você se propôs a estar. Né? Você falou a minha história, né? Eu trabalhei em loja e teve um Natal que em um dia assim eu vendi 3, 4 vezes mais que as duas vendedoras.
E eu lembro como se fosse ontem, tipo, eu engolia comida para vender, que Natal, né, você sabe que era o período que a gente mais vendia. E a dona chegou e falou assim, por que o Fabrício vendeu mais? Ele roubou venda dos outros? Aí eu falei assim, não, porque eu me dediquei. E eu tenho meus clientes, eu tenho minha forma de trabalhar. Então aquilo ali ficou muito marcado em mim, assim, nessa questão de se dedicar. Eu falo que hoje eu posso abrir uma pizzaria, eu posso abrir qualquer coisa que eu vou me dar bem. Porque a minha forma de conduzir as coisas é relacionada à disciplina, relacionada a fazer bem feito. Não tem a ver onde a gente tá, tem a ver quem a gente é. E as pessoas confundem isso. Né? Não tem a ver. Você pode ver uma casa humilde, que tem casas humildes lá no sítio do meu pai, lá próximo, a gente vê de barro, de terra, e aquele terreiro bem varridinho, com vassoura de mato, né? Aquelas vassouras feitas lá mesmo, e todo limpinho, todo varridinho. Então assim, não é onde você está que tem que estar sujo, ou não, está fazendo bem feito ali, da forma que ela tem, do que ela tem, do recurso que ela tem, está tirando o melhor dela. Então as pessoas não, se está ali, está insatisfeito, então você sai e você busca outra coisa. Mas isso vem muito da infância, da construção que a gente teve, né? Eu falo que, claro que tem que quebrar muito isso, muitas pessoas têm que estudar, têm que melhorar, têm que evoluir, mas isso vem muito da minha base é da disciplina, então de fazer bem feito independente do que eu esteja fazendo. É verdade, a minha também. Eu acho que se a gente pode passar alguma coisa para as pessoas, né? Tá aqui 2 exemplos de que realmente como é importante a gente entender que a gente precisa de desenvolver essa disciplina onde quer que a gente esteja. Queria te agradecer muito pelo seu tempo e queria que você deixasse um recado final, assim, sabe? Para aquela pessoa que acredito que já se motivou um pouquinho. Por favor, você vai amanhã levantar aí desse sofá e vai fazer alguma coisa. Mas, sabe aquele finalzinho que você vai poder dar aquele start dessa pessoa, assim, para poder ela começar a se mexer? Então, dá uma dica aí final para aquela pessoa que ainda está pensando se ela ainda vai ter que se mexer ou não. É uma frase que eu sempre uso no estúdio, que é feito é melhor que perfeito. Apenas comece, não importa se você não tem a roupa que você tem, se não pode estar na academia que você quer estar, apenas comece, porque movimentar é livre, né? Então, por mais que você não tenha um tênis, vai de sandália, mas comece que você vai ver que vale a pena. Bota o fone, escuta o podcast e já dá uma volta no quarteirão. Já tá valendo. Já tá valendo. Valeu. Tchau, tchau.